Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Alex, professor de medicina, decidiu que voaria para sua terra natal. Sua irmã entrou em contato com ele na noite anterior para informá-lo de que haveria uma reunião de colegas em sua cidade natal, sua formatura. Já haviam se passado 25 anos. Ela lhe disse que todos estavam indo, que queriam vê-lo. Imediatamente meu coração se apertou. Acontece que ele se lembrava de tudo o que foi em sua juventude, até os mínimos detalhes, como se fosse ontem. Ele se lembra do bom e do ruim. Especialmente o que aconteceu na 10ª série entre ele e Agatha. Ele era muito jovem na época, mas agora está ficando com cabelos brancos. Está quente em julho. Em Londres não há nada para respirar, o asfalto está derretendo e você pode se sufocar com o congestionamento. Os subúrbios do interior não eram tão ruins. Eu estava no campo há uma semana. Descansado, e ontem o dia todo guardado para o trabalho. Mas o telefonema de sua irmã interrompeu todos os seus pensamentos. O trabalho começou a cair de suas mãos. O espírito criativo desapareceu. Finalmente, ele guardou os papéis na escrivaninha, tomou um banho e foi para a cama à meia-noite, mas não conseguia dormir. Ele se perguntou se deveria ir à reunião do jubileu. Talvez nada chegasse atrasado. Ele já havia descansado um pouco sozinho da agitação dos alunos. Por que ele não deveria ir? Para ver sua mãe e sua irmã. Ele continua prometendo, mas não consegue sair para visitá-las. Mas quando ele vai? Mesmo que convide os colegas de classe, como eles o conhecerão, aquele que sempre pareceu um sujeito tão sem graça? Foi só na manhã seguinte que ele decidiu que iria. O voo na classe executiva foi quase imperceptível. No aeroporto, ele pegou um táxi imediatamente. Lembrou-se da estação rodoviária e chegou lá com tempo suficiente para pegar o ônibus de traslado. Pegou a passagem e ficou andando pela estação por um longo tempo, esperando a partida. Ele se perguntou se estava fazendo a coisa certa. E novamente se convenceu de que estava fazendo a coisa certa. Antes de sair, ele discou o número do celular de sua irmã. Ele pediu que ela fosse visitá-los assim que a reunião terminasse. Com a família, Alex ainda estava em boas condições, visitando-os, enviando-lhes dinheiro, ajudando-os com questões difíceis. E agora o ônibus o levava de volta à sua infância, era ao mesmo tempo alegre e aterrorizante voltar para lá. Como o tempo passava rápido depois da escola. E, especialmente depois daquele incidente, pelo qual ele teve de deixar a aldeia às pressas, um quarto de século havia se passado. Alex pensou em seus amigos da escola. Será que ele reconheceria todos eles? Será que ainda restaria algum dos professores? Será que todos se lembrariam dele? Os povoados familiares do vilarejo de sua adolescência passavam pela janela. Ele leu seus nomes nas placas de sinalização, mas pensou em sua terra natal, onde havia nascido. Ele estava tão inquieto quando sua irmã levou sua mãe de volta para a cidade. Não muito longe de West Buckland, ele mal tinha ido à sua cidade natal. Na época, ele estava estudando em Londres. No caminho de volta, ele deveria ter passado na casa da irmã para ver sua mãe. Alex sabia que a casa onde nasceu, no vilarejo, já havia sido vendida há muito tempo, que ele era um estranho, que um homem se acostuma rapidamente a uma nova vida. Mas o lugar onde ele nasceu encheu sua cabeça de pensamentos diferentes e a casinha ainda está lá, escondida no meio de um grande jardim? Quem vive sob esse teto agora? Há muitas lembranças associadas à sua casa espaçosa. O velho avô foi levado dali para o cemitério do vilarejo e, um ano depois, quando Alex tinha apenas 6 anos de idade, seu pai, tragicamente, segundo ele, morreu na serraria. Alex mal se lembra do avô e do pai. Apenas alguns traços dos rostos dessas pessoas tão queridas para ele ressurgem em sua memória, como se saíssem de uma névoa. Ainda assim, ele era uma criança na época. Sua mãe o criou sozinha, como suas 2 filhas. Os vizinhos ainda estão vivos? Provavelmente muitos deles já se foram. Eram pessoas boas, simples, decentes. Agora não há mais tantos. O que há de errado com ela?
O que parecia ter desaparecido de sua memória para sempre, cospe nele novamente. Como se fosse ontem, ele se enfurece em sua alma. E, afinal de contas, antes dessa viagem, ele tinha certeza de que, riscado, caiado, ali todo nublado e doloroso, ele associava ao fim de sua infância e ao início da adolescência. Só porque, anos depois, após tudo o que aconteceu, ele não conseguia amar mais ninguém. Provavelmente foi um poder de cima que o privou da capacidade de amar, embora ele tivesse se casado por pouco tempo e não evitasse mulheres. Mas não era isso. Talvez ele simplesmente não soubesse como amar como os outros. Ou talvez estivesse buscando os mesmos sentimentos que experimentara na juventude. Mas isso não poderia ser experimentado por um homem sábio na vida. E não havia nada de ilusório nisso. Agora, sentado em um ônibus novinho em folha, como se tivesse acabado de sair da esteira, o homem Crisúba. Ou talvez ele quisesse que fosse assim. Já no início de sua juventude, ele havia experimentado o que em todas as obras teóricas é chamado de primeiro amor. O professor Alex entendia tudo isso agora e gostaria de esquecê-lo, de apagá-lo de sua memória. Mas como colocar seu coração em ordem? Quanto tempo havia se passado? No último período da 9ª série, Alex começou a estudar de repente. Uma pequena colega de classe, de cabelos ruivos, tornou-se o único significado em sua vida. Essa garota, que parecia a Malvina de uma história infantil, partiu seu coração em pedacinhos, privou-o do sono e da inteligência. Um dia, em uma festa da 10ª série, Alex percebeu que não era o único sonhador desse tipo. De seu canto, ele observava carinhosamente Agatha, a beldade da escola, dançando no coral, e podia ver pelos olhos de seus amigos que eles estavam olhando para ela com entusiasmo. Era uma excitação masculina especial, quando os meninos, como se estivessem hipnotizados, não tiravam os olhos de um colega de classe, admirando os olhos dessa garota, parecia que tudo fervia em suas veias e turvava seus olhos. Agatha era amiga e socializava apenas com rapazes mais velhos, não se interessava por seus colegas de classe por algum motivo, e parecia que ela simplesmente não o notava. Os meninos estavam decidindo quem deveria ser o próximo acompanhante na escola, usando os punhos. Ele, Alex, não podia se vangloriar de nenhuma força física especial e se resignou ao fato de que não conseguiria ter felicidade suficiente para se despedir de Agatha. Enquanto a briga acontecia em algum lugar, ele dançava a valsa com todas as meninas de sua classe, sem exceção. Ele sabia e adorava dançar, mas nunca se atreveu a convidar Agatha. O direito de convidar o anjo era reservado aos meninos mais velhos do vilarejo. Angel, uma garota bonita que muitos chamavam de S.H. Crisu, graças ao professor, que uma vez, pelo sucesso nos estudos, premiou o aluno com um apelido tão elogioso, que ficou com a garota. Alex. Às vezes, parecia que ele conhecia bem Agatha e, ao mesmo tempo, não a conhecia de fato. Às vezes, em suas fantasias, ele desenhava a imagem de uma garota brilhante, inocente e pura. Mas na aldeia se falava muito sobre ela. Alex não queria acreditar em todas as coisas ruins que eram ditas sobre Agatha e que chegavam aos seus ouvidos. E os rumores sobre ela eram ruins há muito tempo. Ele esperava um dia conversar com essa beleza inatingível, mas nunca tinha conseguido se aproximar dela. E provavelmente nunca teria se atrevido se não fosse por aquele incidente. Mesmo depois de todos esses anos, era doloroso lembrar-se do passado. Alex abriu os olhos. O ônibus, quase vazio, estava entrando na cidade, perto de West Buckland. Aqui ele não reconhecia os lugares de forma alguma. Uma cidadezinha limpa e acolhedora. Tudo havia mudado. Eu me peguei pensando que dificilmente conseguiria encontrar uma estação de ônibus nas ruas locais sem ajuda. Não havia tempo para ganhar dinheiro dando frutas do pomar para a cantina. Alex decidiu visitar sua irmã mais velha em Michigan. Lá, ela trabalhava como assistente em uma loja. Não muito longe da praça. Em uma mercearia, uma loja da qual ele se lembrava bem. Agora Jim é dono de sua própria cadeia de lojas. Os negócios vão bem. Essa cidade não era como ele se lembrava. Agora é um asfalto brilhante. Os outdoors piscam por toda parte, como se fossem shoppings aninhados em uma grande metrópole.
Quando criança, eu andava pelas ruas dessa cidade. Ele comprava todo tipo de coisas e voltava para casa, onde sua mãe, preocupada e irritada, o aguardava. Alex tentou se lembrar de outros eventos aos quais Michigan estava ligado. Ele e seus amigos vieram comprar presentes, lembranças e doces para a festa das meninas. Talvez fosse só isso. O professor balançou a cabeça, livrando-se do peso das lembranças. O ônibus diminuiu a velocidade e parou em frente a uma fileira de lojas. Um quiosque vendia jornais locais. Alex comprou um e voltou direto para o ônibus. Havia mais alguns passageiros. Era mais difícil respirar. O calor estava ganhando força, forçando-os a sair do compartimento de passageiros para o frescor da manhã. Depois de alguns minutos, a viagem continuou. Próxima parada. Em outra cidade de sua infância. Esse lugar não era particularmente memorável. Para ele, era apenas mais uma parada no caminho para a cidade. Enquanto dirigiam, Alex se lembrava. A tão esperada, mas muito aquecida, inquieta pelo calor do verão, formatura da escola havia chegado. Afinal, Alex recebeu um bom diploma. Ele conseguiu mostrar um pouco mais de diligência no último ano. O garoto sempre se destacou por sua mente excepcional com uma perspectiva ampla, capaz de ver algo especial nas coisas simples. Os dons do jovem no futuro valeram a pena. Ele entrou na faculdade de medicina e se formou sem dificuldades. Pois escreveu vários artigos científicos, tornou-se professor de medicina e até ensinou estudantes. Seu destino poderia ser invejado por muitos. Mas à noite ele se sentia deprimido. Após as comemorações oficiais, que terminaram na mesma noite, as turmas de formandos ficaram um tempo sem professores no primeiro andar. Depois das 11 horas, todos os estranhos foram convidados a deixar o salão. Eles queriam ficar em um pequeno círculo em sua escola de origem. Os professores se reuniram tradicionalmente na sala dos professores. Aos poucos, eles beberam champanhe, que havia sido preparado com antecedência pelos pais dos formandos. E os alunos da 10ª série de ontem, depois de tirarem os sapatos novos, deram as mãos, formaram um círculo e começaram a pular ao som de alguma música de sucesso. Todos estavam cantando alto ao ritmo da famosa banda. Era como se tivessem jurado nunca mais se separar, nunca mais envelhecer. A noite estava se aproximando rapidamente. Agatha estava ao lado de Alex. A mão da garota era fina e frágil. De repente, ele apareceu em sua mão. E seus olhos se encontraram. Deveríamos sair daqui, de forma discreta e silenciosa. A garota sugeriu de repente. Vamos fugir de todo mundo. Sussurrou ela com entusiasmo. Para onde? Ele perguntou, animado e surpreso ao mesmo tempo, para qualquer lugar. Onde estivermos sozinhos. Não havia zombaria em seus olhos. Como se estivesse esperando ouvir essas palavras de Agatha, Alex sugeriu. Vamos para o jardim atrás da vila? Não, vamos para o parquinho com o balanço. Disse ela e sorriu. Vamos lá, preocupado, Alex concordou, ainda sem entender o que estava acontecendo. Mas, afinal, ele já havia percebido isso há muito tempo. Na entrada principal da escola, seus antigos namorados estavam se aglomerando. Será que ele estava entediado com eles ou queria ir embora sem que ninguém percebesse? E tão longe. Um playground na periferia da cidade. O jovem estava perturbado. O que poderia ter acontecido para que ela o notasse? Eles não saberiam procurar por nós na colina. Como se para confirmar sua conjectura, Agatha disse e sorriu culpada. Eles saíram da escola, pela saída de emergência, onde a boa e velha tia M, a zeladora, os deixou sair, sem esperar que os colegas com o professor da classe e o diretor se encontrassem com os aurores. Alex e Agatha, de mãos dadas, caminharam pela trilha da vila, em silêncio, mas ambos se sentindo bem. O ar úmido era fácil de respirar, ligeiramente resfriado por uma leve brisa. O vestido branco de Agatha emitia um farfalhar pouco visível. Aqui e ali, o silêncio era quebrado pelo latido dos cães que guardavam o curral. O caminho era longo, mas os companheiros chegaram rapidamente ao local escolhido.
O local era uma pequena colina de areia amarela perto da pedreira escavada pelos construtores. O menino e a menina foram recebidos por uma luz fraca que brilhava por entre as árvores altas. Eles se balançaram por um longo tempo em um balanço que se estendia até os grossos galhos superiores dos pinheiros. Era uma verdadeira maravilha. Agatha ria das piadas do garoto, que só ele conseguia fazer, brincando, mas no fundo ela se sentia desconfortável. Como era possível que Agatha estivesse com ele? Ela não podia nem sonhar com isso. Na última noite de aula, algo inexplicável e inexplicável estava acontecendo. Como ela poderia apagar de sua mente todas as coisas negras que tinha ouvido sobre ela? Os meninos mais velhos não eram exatamente tímidos em se gabar do que supostamente haviam feito com Agatha. É verdade que as vanglórias eram enigmáticas em suas insinuações. Muitas vezes era enfatizado que alguém supostamente havia feito tais coisas com ela, e então eles diziam que a garota era bonita, mas que se comportava como todo mundo. Entretanto, as fofocas ruins sobre ela só começaram recentemente. Antes disso, o Dom Juan local tinha medo do irmão mais velho dela, que morava no vilarejo na época. Mas no último outono chegou a triste notícia. Ele havia sido morto e jogado de um trem quando voltava do trabalho para ganhar dinheiro. O dinheiro havia arruinado o menino. Mal recuperada de sua dor, a garota começou a viver uma vida retrospectiva. Não havia ninguém para protegê-la. Agatha ficou sozinha com a mãe, que, como diziam com tristeza, ficou bêbada e se tornou uma velha. Como foi doloroso para Alex, no início, ouvir falar mal de Agatha, mas uma suspeita sombria ainda se aninhava languidamente em sua alma, deixando que as fofocas inúteis se alojassem no fundo de sua mente. Ele amaldiçoou todas as pessoas que haviam tratado seu anjo de forma tão desrespeitosa. E foi só depois de algum tempo, depois de amadurecer, que o garoto se acalmou um pouco e começou a estudar com afinco. Ele estava cansado do amor não correspondido e decidiu se esquecer de si mesmo em seus estudos. Ele tentou não reparar em Agatha, como ela fazia com ele. E, na verdade, quem era ela para deixá-lo entusiasmado com ela? Quem precisa de tal sacrifício? E, pouco a pouco, era como se ele concordasse com aqueles que diziam coisas ruins por maldade. Talvez isso fosse verdade. E Agatha, orgulhosa e inacessível para ele, ainda estava estudando sobre o excelente. Ela ainda estava enlouquecendo os garotos da cidade, que lutavam com os punhos pelo direito de acompanhá-la até a escola. Uma coisa que Alex sabia era que ela não escolhia ninguém para si mesma, ela era escolhida. Essa era outra circunstância, que não estava a seu favor. Nenhuma vez o jovem ousou reivindicar o direito de acompanhar o anjo até sua casa. E, de repente, agora ela está com ele, ao lado de alguém que ela não havia notado ontem e que sonhava em ser sua acompanhante pelo menos uma vez, mas não entrou na fila para ter o direito de fazê-lo. Você, Alex, é assim. Agatha de repente abriu seu lindo sorriso. Seus belos olhos também brilharam na escuridão. Ela balançou o balanço. Uma brisa quente estava soprando. Branco como a neve, como um vestido de noiva, de que tipo? O garoto ficou surpreso, saindo de seus pensamentos. Ela não respondeu, apenas sorriu enigmaticamente. Para o próprio anjo, o destino não era claro. Agatha estava indo para o baile de formatura com uma dor no coração. Mamãe, aonde você vai hoje à noite? A criança loira olhou para a mãe com ressentimento. Se não quiser me dizer, eu sei para onde estou indo. Agatha sorriu com ternura e compaixão. Ela acariciou a cabeça do filho, embora não estivesse calma. E perguntou, para onde está indo meu filhote de urso? Ontem, quando li a mensagem de alguém, vi você muito chateado. Ontem você estava chorando. E você me prometeu que nunca iria chorar. Minha felicidade. Você tem minha palavra. Nunca mais vou chorar, só vou sorrir. Nós ficaremos bem. Sim. Sim, eu te amo muito. Você realmente não vai a lugar algum? Prometa-me, então. O menino estava feliz. Não sei, meu ursinho. Acho que tenho de ir para um vilarejo. Eu nasci lá, você sabe, meu pai, minha mãe,
Meu irmão e minha avó moravam lá. Fui para a escola lá. Sabe, como posso lhe explicar isso? Havia um jovem. Ele era mais jovem do que o nosso Chris naquela época. Ele era um tolo. E eu cometi um erro imperdoável. Mamãe, eu sei o nome dessa cidade. Eu li West Buckland ontem. Você é rápido, meu filho. E esse é o nome da minha cidade. Foi de lá que veio a mensagem. O que isso significa? Nunca pensei nisso. Vou perguntar a uma senhora idosa se ela está viva, estou confuso. Agatha pensou sobre isso. Ela realmente não sabe muito sobre seu povo. E você não pode perdoá-la por ser uma professora. Ela não é boa. E se você for, quando, à noite, suponho que Chris estará aqui perto do jantar, e você ficará com ele, sim. O irmão está chegando, pulando no sofá, criança. Essa alegria sincera também foi transmitida à mulher. Agatha beijou a criança e foi para a cozinha preparar a refeição de amanhã para seus filhos. Ela ainda estava muito animada. A mensagem de sua pequena felicidade, que de repente se instalou em seu apartamento, preencheu sua vida. Ela havia se esquecido completamente de que, há 5 anos, durante a reunião da qual participou, eles haviam combinado de se encontrar novamente este ano. Ele não perdeu uma única reunião de seus colegas de classe, foi à cidade no 10º aniversário, no 15º aniversário e no 20º aniversário da formatura. Eu fui com a esperança, e se? Aquelas horas com seus colegas de classe foram maravilhosas. Era como se ela estivesse feliz. Mas ela estava sempre triste. Isso não estava se concretizando. E toda vez que Agatha esperava que um milagre acontecesse e a livrasse daquele peso em sua alma, que a sobrecarregava desde que era jovem. Ela esperava por um acidente, mas nenhum milagre aconteceu. E ela percebeu que a culpa era sua. Tudo foi esquecido. Por mais 5 anos. E agora ela está na estrada novamente, esperando por um milagre. Agatha decidiu que deveria assar um frango no forno para que seus filhos tivessem comida enquanto ela estivesse fora. As crianças gostam muito de carne de frango e, sorrindo, ela começou a esfregar a carcaça com sal e temperos. Ela adorava cozinhar. Naquele momento, ela se lembrou de outras coisas. Coisas felizes e tristes que mudaram sua vida, que lhe trouxeram tanta tristeza e alegria. Mas nesses 25 anos, muitas coisas diferentes aconteceram em sua vida. Algumas foram substituídas por outras. E havia coisas que, de alguma forma, não dependiam mais dela. A segunda parte da longa jornada de volta à sua cidade natal. Alex refletiu sobre a vida. Era diferente, não era fácil. No entanto, ele não podia se queixar disso. O professor adorava seu trabalho como professor, fez muito na atividade científica e ficou famoso. Autor e coautor de muitos trabalhos e livros científicos, membro de vários sindicatos criativos e conselhos científicos. Ele ganhou algo, foi reconhecido em nível estadual e até internacional. Mas qualquer laureado seguinte nunca aqueceu seu ego. Ele viajou muito e de bom grado por todo o país, visitou muitos lugares no exterior. Entretanto, quando ele percebeu tudo isso, não foi apenas por curiosidade. Parece que o tempo todo ele estava procurando por algo ou alguém. Sim, ele adorava a vida, boa, estável, tinha dinheiro suficiente. Ele tinha tudo o que queria do jeito que queria. Tinha um apartamento, um carro nos subúrbios de Londres, no ano passado comprou uma dacha pequena, mas aconchegante, com um jardim e um projeto paisagístico moderno. Mesmo aos 42 anos de idade, não parecia tão ruim. É verdade que tinha alguns cabelos grisalhos na cabeça, mas isso não parecia estragá-lo. Com altura acima da média, ele era um homem magro e esguio. Em suma, ele ainda era um namorado invejável, de acordo com sua irmã mais nova. Ela amava o irmão e queria muito levá-lo para morar na terra natal histórica. Mas ele disse que não daria certo. Eu também estava me saindo bem em Londres, da melhor maneira possível. Ele simplesmente se acostumou com a vida, que não dá trégua. Talvez seja por isso que ele se tornou um cientista. Ele estava quase satisfeito com tudo em Londres, onde morava e trabalhava.
O principal é que lá ele podia se realizar ao máximo. Bem, mais o que esconder, ele se sentia cada vez mais atraído por um mundo limpo, bonito e acolhedor. Suas irmãs e sua mãe o visitavam com frequência, tornando sua vida de solteiro diversificada. Quanto às pessoas mais queridas, ele sempre pensava que talvez nesse cuidado constante delas ele fosse um homem adulto. E aí está o significado da felicidade humana, mãe e irmãs. Mas sua vida era feliz? Para essa pergunta, Alex tinha medo de procurar uma resposta definitiva. Filho, você poderia abrir a escotilha? Alex foi subitamente abordado por sua avó, que estava sentada à sua direita. Você pode se sufocar. Ok, vou abrir a tampa. Ele se levantou do assento, ajustou a escotilha e desceu novamente. A avó sorriu sem dentes. Obrigada, filho, não tem de quê. Eles saíram da cidade, contornaram a rotatória e entraram na West Buckland. Na placa da estrada, Alex leu o nome familiar e prendeu a respiração. Ele não se lembrava de ter visto uma placa indicando sua cidade natal antes, então foi como se tivesse encontrado um conterrâneo. Seu humor melhorou. Havia um sentimento de orgulho. Nem todo povoado merece ser mencionado na estrada. Os quilômetros passaram como um relâmpago e faltava 1 hora para chegar à cidade natal. Alex estava ficando cada vez mais animado, como se estivesse indo para uma competição. Por alguma razão, ele temia esse momento, o encontro com sua infância. Ele se lembrou de uma conversa recente com sua segunda irmã. Ela lhe dissera que sua aldeia estava se degenerando. Ele não queria acreditar nisso. Parecia que ele estava voltando para a mesma cidade que havia deixado, como ele havia pensado na época, para sempre. Mas o que Jim havia dito de certa forma confirmou para Agnes que pouco restava da antiga vila. Alguém havia partido, alguém havia morrido. A empresa que antes era considerada famosa no tempo parecia ter desaparecido. Que bela imagem do lado de fora das janelas do ônibus. Os campos estão bem cuidados. O centeio é tão alto quanto um homem para se admirar. Os vilarejos à beira da estrada são de uma limpeza invejável, com cercas lisas e pintadas, casas de campo. Uma pergunta para a qual ele disse a si mesmo há 20 anos para não procurar uma resposta. Afinal de contas, ela simplesmente não pode ser encontrada. De repente, a algumas dezenas de quilômetros de distância de sua cidade natal, uma dor antiga e aguda ressoou em sua alma. Alex pensou novamente que, ao voltar atrás, estava cometendo um erro. Mas o que ele havia feito de errado e quando? Como e onde ele havia errado para pagar por isso durante toda a sua vida? Ele está disposto a enfrentar todos os seus colegas de classe, professores e compatriotas diretamente, sem vergonha. Ele realmente não tem nada do que se envergonhar. Agatha relembrou com lágrimas o outono passado, tão difícil e tão feliz para ela. Havia 7 mulheres. Aquelas que o destino havia reunido longe de sua terra natal. Agatha comprou uma casa e começou a trabalhar para um fazendeiro particular. Não por muito tempo, não mais do que 1 semana, e depois ela voltaria para casa. Apesar do trabalho árduo, todos conseguiam lidar com a ração diária. Até mesmo Agatha, que não estava acostumada ao trabalho físico, fazia o que podia. Ela tinha vindo de sua aldeia, a menos de 100 quilômetros de distância. Ela precisava do dinheiro com urgência. Tinha vindo em busca dos altos salários prometidos. Ela leu que a fazenda precisava de trabalhadores. Ele ligou. Ele decidiu que poderia fazer isso. Seu trabalho era combinado com as férias na escola onde ele ensinava matemática. O que ele tinha ouvido sobre o fazendeiro era verdade. Ele não era mesquinho. Conforme combinado, ele deu às mulheres $300 cada uma por 1 semana de trabalho. Todos os dias ele trazia para pô-la carne fresca e resfriada para o caldeirão comunitário. Normalmente, era carne de porco, mas aqui havia tantos vegetais quanto eles queriam. Os vagões equipados onde eles dormiam tinham 2 fogões. Cozinhe, não seja preguiçoso, e pão preto e branco, e de graça. Os palitos estão sempre frescos. Eles cheiravam muito bem. Sim,
Eles eram a única coisa que você podia comer com chá quente. Fazia muito tempo que Agatha não comia com tanto apetite. Assim. E como ela adorava biscoitos frescos. Magra, alta. Ela nunca teve problemas com obesidade. Ao contrário de seus antigos colegas de classe, quase todos os dias, quando voltava da escola, ela ficava feliz em comprar alguns na loja. Seu marido sempre a chamou de perdulária, mas quando foi isso? Seu Fred não está mais ao seu lado. Ele ficou na cidade com seu ódio feroz. Ela comprou uma casa no campo e gastou cada centavo que tinha apenas para se afastar do marido tirano. Fred se voltou contra Agatha, depois ficou com ciúmes, depois se fechou no banheiro, não dava dinheiro para as crianças, exigia que ela se vestisse quase de burca, muitas vezes arrastada pelos cabelos. E agora ela fugiu para os campos e, no verão, foi trabalhar para um fazendeiro. Seu filho mais velho cresceu e está estudando na cidade. O homem pobre trabalha ao mesmo tempo. O que ela pode fazer? As mulheres que trabalhavam com ela no verão tinham quase a mesma idade. Viola tinha acabado de fazer 5 anos e Grace tinha quase a mesma idade. Todas elas se perguntavam como Agatha tinha vontade de deixar o marido na cidade e ir para o campo esquecido por Deus. Onde mais ela poderia ganhar tanto? Ela respondeu pergunta após pergunta do meu tirano. Não é pensão alimentícia, mas lágrimas. E meu filho tem que se vestir para o inverno, calçar sapatos. Ele está crescendo. Eu morava na casa do meu marido e da minha mãe. Pergunte-me como é a vida lá. Eu não conseguia suportar a dor. Como você pode encontrar um bom emprego no campo? Agatha chorava com frequência, não sei o que se passava em sua alma, mas ela não podia contar a ninguém. Havia tanta coisa dentro dela que não queimava viva, e ela ainda não tinha paz. Uma mulher que trabalhava meio período no campo tornou-se amiga, ela cantava durante o dia. Nos intervalos, elas se lembravam de seu feminino, gentil, doloroso, mas não se tocavam. Assim, os dias se passaram e, à noite, suas costas estavam cansadas e seus braços zumbiam. Agatha não conseguia dormir. Ela chorou no travesseiro, suas lágrimas escorreram. Novamente a vida estava surgindo. Memórias, noite de baile distante, ou melhor, noite. Você é tão etérea. Alex é um sonhador, disse Agatha em voz baixa. Mas com o que você sonha? Ele tem medo de dizer, acha que isso é ruim? Não, é ótimo. A garota sorriu e, obviamente, escolhendo as palavras certas, depois de alguns minutos continuou. Mas é estranho que ainda existam pessoas assim no mundo. É incrível. Eu sempre respeitei você, admito. Acho que você sabe o que quer e que vai conseguir. Provavelmente porque, como meu infeliz irmão, você idealiza o mundo, que, infelizmente, está longe de ser perfeito. Isso é coisa do campo da filosofia, Alex riu. Não, eu não idealizo. Não concordo com você. Eu simplesmente amo tudo no mundo. E esses balanços, e os pinheiros, e os bancos, e a quadra de vôlei. E essas bétulas, é claro, eu também as amo. Você também me ama? Agatha lhe perguntou sem rodeios. Ele parou de falar. A pergunta o pegou desprevenido. Dizer a verdade seria o mesmo que dizer que ele estava sofrendo há 2 anos. Ele era como um louco. Cada vez era uma experiência nova, quando, depois de outra festa da escola, ela era escoltada por algum novo vencedor, um jogo de punhos só dele. Por que não ele? Como ele a odiava naqueles momentos? No entanto, ele fazia autocrítica de si mesmo. Será que ele, um sujeito de tamanho médio e magro que não era diferente dos outros, poderia ter sido mais ou menos bem-sucedido em aprender a reivindicar um lugar na cavalaria? Em seu vilarejo, a força sempre foi orada. E, pensando bem, talvez agora ainda valesse a pena dizer tudo o que se passava em seu coração e em sua alma. E se ela risse dele? Mas por que ela duvidaria de sua sinceridade? Foi ela quem deu o primeiro passo. Então, por que está agonizando, tolo? Ele se perguntou. Seu sonho está próximo,
E você tem uma chance? Não sei agora, ele respondeu calmamente. Ele empurrou o balanço e, de repente, recuou para dentro de um pinheiro. Você não sabe? Agatha ficou surpresa. Alex parecia desapontado ao ouvir sua resposta daquele jeito. No mesmo momento, a garota saltou habilmente da tábua estreita, aproximou-se dele e ficou ao seu lado. Você já sabia disso antes? Perguntou ela calmamente. Agatha, não é só empolgação, e Alex baixou os olhos. Não sei o que está acontecendo comigo. Já faz tanto tempo que, e amor, Agatha complementou em voz baixa. E tenho certeza de que você me odeia por causa dessa fofoca. Ela também estava preocupada, mas se manteve em silêncio. Os primeiros lampejos de um novo dia estavam surgindo no horizonte. A moça olhou para o rapaz. Agatha começou timidamente. Eu não sou assim, Alex, ela sussurrou, não sou como as fofocas do vilarejo. Eu posso fazer isso, você sabe, quando me apaixono. Ou apenas quando tenho certeza de que estou apaixonada. Meu Deus, eu não tinha pensado em algo assim. Alex tocou timidamente a mão da garota e imediatamente a retirou. Ela estava fria. Que tolice a dele não ter notado que a garota estava com frio. Ela logo floresceria. Apressadamente, ele tirou o paletó e o jogou cuidadosamente sobre os ombros. Agatha não recusou. Ela permaneceu em silêncio. Mas, de repente, seus ombros finos tremeram. Ele sentiu algo errado em sua alma. A garota gritou. O que há de errado com você? Você não acredita em mim? Quem acreditará em mim então? Se não for você, até minha mãe me despreza. Eu não sou feliz com ela, entende? O que é viver e não amar sua mãe? E ela não pensa em mais nada além do álcool. Agatha estava tremendo. E você? Você me ama. Eu sempre senti isso. Mas você é tão indecisa. E eu também. Agatha, não pode ser. Ela ficou surpresa ao ouvir uma confissão tão inesperada. Você acha que eu sou cego? Criança sem coração. A garota enxugou as lágrimas com a manga do casaco e olhou para ele com amor. Eu me dei conta de tudo há muito tempo. Você pode não concordar, mas eu tenho certeza. Está em meu coração. Ela estava sempre tão ansiosa, esperando pelo dia 1º de setembro. Desde que seus pais a levaram para a primeira série. Muito antes de 1º de setembro, ela já estava pensando na escola. Ela tinha a sensação do início de algo brilhante e real. E quanto mais se aproximava essa data, mais esse calor brilhante e empolgante transparecia, o que às vezes também a deixava preocupada. Será que tudo ficaria bem? Mas o que havia para se preocupar agora? Ela havia encontrado um emprego na aldeia, e poderia ser de outra forma? Agatha trabalhou na escola durante 16 anos de sua vida. Então, em um passado distante, ela veio da escola da vila para a cidade para substituir uma professora que estava em licença maternidade em uma escola social difícil. 2 anos se passaram rapidamente. E quando a professora foi trabalhar, Agatha concordou em ficar aqui como vice-diretora do trabalho educacional. Ela era tão ligada à escola que, apesar de o cargo de professora de matéria ter ficado vago mais tarde, ela não o aceitou. Durante anos, Agatha manteve boas relações com os alunos, vivenciou seus problemas e suas dores. A escola estava mudando seu status social, e ela se tornou uma pensionista. A educadora amava seus filhos. Aquelas pessoas pequenas, ofendidas pelo destino sem saber. Havia muita dor em seus olhos. Seus filhos a amavam e a chamavam de mamãe. Os anos se passaram. As crianças cresceram e, como pássaros, voaram do ninho para a vida adulta. E muitos deles, geralmente os mais difíceis, quando se tornaram independentes, enviaram-lhe felicitações, foram visitá-la, confessaram que sentiam falta dela sem ela, sua mãe adotiva. Nos últimos anos, há menos crianças na escola. O Estado promoveu ativamente a educação na família. Os diretores não esconderam o fato de que o internato poderia ser dissolvido a qualquer momento. É uma pena, mas o que se pode fazer?
Talvez ela fique aqui sem emprego, mas é claro que não. Ela não é apenas uma educadora, mas uma especialista da mais alta categoria. Não há lugar para ela em casa? Quando as últimas crianças foram levadas para outra escola, nenhum de seus antigos colegas veio se despedir delas. Ela chorou por todos eles. Ela abraçou cada criança e as beijou quando elas saíram. Mas Tom, um garotinho com olhos cheios de lágrimas e tão azuis quanto o céu, jogou seus braços finos em volta do pescoço dela e implorou com pesar: Mamãe Agatha, leve-me embora. Parecia que seu coração ia explodir em lágrimas, ela não podia levá-lo embora agora. É tão difícil para ela viver. Fred não a levaria. Ele a jogaria na rua. E seu próprio filho ainda tinha tanto a fazer. Era tudo o que ela podia sussurrar no ouvido de seu ursinho: eu ligarei para você. Prometa-me. Eu prometo, querido. Ouça-me em sua nova casa. Estude bastante. Estarei esperando por você. Mamãe, Agatha. Sua voz desesperada permaneceu em meus ouvidos por um longo tempo. Seu marido, quando soube que sua esposa havia sido demitida, bateu nela. Ele a trancou em casa e saiu para passear. Naquele momento, a mulher decidiu contar o dinheiro com as mãos trêmulas, juntou suas coisas e documentos, estudou os anúncios de vagas para professores nos vilarejos mais próximos. Logo ela comprou uma casa no vilarejo. Ela conseguiu um novo emprego. Aos poucos, ele organizou sua vida diária. No verão, ele ia trabalhar meio período para um fazendeiro. Certa vez, ele ligou para o colégio interno para onde levavam seus alunos. Falei com o diretor. Quase todas as crianças haviam sido acolhidas. O único que restou foi Tom, que, por algum motivo, recusou-se a atender o telefone. Agatha chorou a noite toda. Agatha, qual é o problema? Disse Viola ao ouvi-la gemer. Por que você não dorme? Durma, Viola, durma, acalmou sua companheira Agatha e a virou de costas para a parede. Eu já estou dormindo. Vamos, minha amiga, amanhã é seu último dia antes de partir. O dia 1º de setembro está chegando. Certo, vá dormir. Seu coração agitado não a deixava descansar. Um dia depois, ela voltou à aldeia e ficou atônita com a surpresa que a aguardava. Na soleira da casa, com uma mochila nas mãos, estava o pequeno Tom, que, ao ver a mulher, correu até ela, apertou suas mãozinhas e sussurrou: eu vim, mamãe Agatha. Não me mande embora. Tom ficou com ela extraoficialmente, como se estivesse apenas de visita. Ela havia combinado isso com o diretor do internato, transferindo quase todo o dinheiro que ganhava na fazenda para ele. Por causa do marido, ela fez um aborto quando jovem, até que não conseguiu engravidar novamente. Fred ficou furioso e chamou sua esposa de inválida defeituosa. Ela se casou com ele por acidente. Não por amor, mas por uma paixão mórbida momentânea. Talvez ela gostasse demais do diretor, e ele se aproveitou da situação dela e a convidou para morar com ele. Logo eles se casaram. Fred esfriou rapidamente. Ele começou a desaparecer de casa, e ela foi trabalhar em um internato. Lá há muitas crianças que não precisam de ninguém. Algum tempo depois, ela juntou os papéis e adotou Tom. Mas antes disso, ela teve que passar por muitos outros problemas. O destino lhe apresentou outro desafio. Agatha chegou em 1º de setembro e até se arrumou para ir ao cabeleireiro, pois queria estar com a equipe de professores. Ela estava muito feliz por ter sido nomeada para seu antigo cargo de professora. Até mesmo as funções não mudaram muito. De repente, seus colegas a colocaram em seu lugar. Você não é uma professora, disse Neili, a mais velha. Professora de geografia. Onde eu deveria estar? Ela se perguntou. Não com as faxineiras, por que não? O trabalho do professor assistente é técnico. O chão parecia desmoronar sob seus pés, e ela mal se conteve para não chorar. Ela se escondeu entre os pais, as flores naquele dia não esperavam. Pela primeira vez em muitos anos de trabalho com crianças. Imediatamente após a fila, ela bateu na porta do diretor da escola.
Descobriu-se que o endereço havia mudado. O novo diretor a recebeu gentilmente, ouviu o que havia acontecido e confirmou o cargo de tutor. Agora ele foi abolido. E você, Agatha, escreveu uma solicitação ao departamento de pessoal para ser aceita como professora assistente. Você concordou em trabalhar como zeladora. Por lei, esse cargo não é um cargo de professor. Consequentemente, você perde seu direito a férias. E todos os pequenos privilégios de um professor. Essa foi sua escolha, mas eu não sabia disso. Disseram-me que, nesse cargo, meu salário seria apenas um pouco menor e que todo o resto permaneceria o mesmo. Eu queria muito trabalhar aqui. Não pude deixar de chorar. Mas eu não sabia de nada disso, o jovem diretor estava envergonhado. E qual é sua formação acadêmica? Sou formado em matemática. Eu dava aulas de matemática, mas por quase 15 anos trabalhei como educador. Tenho a classificação mais alta. Agatha olhou para o diretor com esperança. Sinto muito, mas não há vagas no momento. Entre em contato com o departamento de educação. Talvez haja em outros distritos? Desculpe, Agatha deixou o escritório viva, sem conseguir ver o caminho de casa. É ele mesmo. Ele se vingou de mim, Fred. Um súbito pressentimento surgiu em sua cabeça. Ela não via o ex-marido desde que ele havia fugido de casa. Mas Fred não era o último homem no departamento de educação regional. Mais uma vez, seu filho a distraiu de suas tristes lembranças. Mamãe, por que está tão triste? Fui eu quem a aborreceu. Desculpe-me, não vou fazer isso de novo. Tom correu até ela e a abraçou com seus bracinhos quentes. Vamos lá. Meu ursinho tentou sorrir para seu filho. Agatha e se lembrou de algo não muito bom, mas eu não vou chorar. Eu prometi a ela, realmente, o garotinho estava feliz. De verdade, corra para seu quarto e brinque, tenho muito o que fazer. Você e seu irmão têm que preparar a comida. Eu vou embora. Preciso disso, e você ficará sozinho em casa. Você não vai ficar entediada. Agatha sorriu. O menino olhou para ela com atenção e disse: Mamãe, vá, não se preocupe, nós ficaremos bem, nós a obedecemos. Eu conheço a família. Tom correu para brincar no outro cômodo. Ela tentou fazer alguma coisa, mas as lembranças lhe davam vontade de chorar. E, por alguma razão, tudo ficou fora de controle. Ao amanhecer, Agatha confessou seu amor a Alex naquela noite memorável do baile de formatura, 25 anos atrás. E Alex não era uma garota fácil de contar. Ela se arrependeu e não exigiu explicações. Mas Agatha parecia entender seus pensamentos. Eu não me importaria de ter alguém para ir comigo. Meu irmão estava morto. Tudo estava diferente. Em casa é um pesadelo. Minha mãe bebe. Sinto pena da minha avó. Ela é uma velha miserável. Na escola, meus colegas não gostam de mim, meus professores não gostam de mim e muitas vezes sou humilhado. Essa é a pior coisa sobre mim. E não há ninguém para me proteger, você sabe disso. Eu sempre fugia dos meninos. Os únicos 3 que me aterrorizavam eram Sam, Matthew e Joe. Esses senhores têm as mãos arranhadas. Narizes frequentemente quebrados e ensanguentados. Eles estão amarrados. Não conseguem se desamarrar. É como uma boneca sem coração. Uma avó não acreditou na fofoca. Ela nunca acreditou. Ela nunca ia para a cama quando eu não estava em casa à noite. Depois de cada festa da escola, ela me esperava no feno ou no banco perto do portão. Às vezes, quando ele voltava de uma noitada, vinha em minha direção. Minha avó me chamava de longe, para que todos na rua me ouvissem. E nada de ruim acontecia comigo. Nesse meio tempo, às vezes eu fugia dos meninos. Um dia, Joe veio até mim, torceu meus braços e tapou minha boca. Eu sabia que algo ruim iria acontecer. Mas, por sorte, minha avó veio aquecer meu agressor com um tronco. Ela se afastou da dor e fugiu.
Depois que aquele idiota quase me envergonhou e minha avó me salvou, eu vivia com medo constante. Agatha, talvez não devêssemos fazer isso? Alex tentou silenciosamente parar a garota perturbada. O que ele ouviu o chocou. Ele estava convencido de que ela não era uma cafetina, como diziam, ao que parecia. Um peso insuportável que o pressionava caiu de seus ombros. Alex exalou de alívio. Por favor, não chore, estou ansioso pelo dia em que deixarei este lugar para sempre. Embora esteja triste por minha avó ter ficado, minha mãe a levará para o túmulo se eles não pararem de beber. Mas não há muita fé aqui. Eu sinto muito, eu não sinto muito, e prefiro que você me beije, pediu Agatha com a voz trêmula. Eu queria que você me beijasse há muito tempo. Mas ele não se atreveu a fazer isso, apenas abraçou a garota com força para mantê-la aquecida em seus braços. Ela sentiu seu coração bater loucamente, como se estivesse tentando sair do peito. Alex ficou em silêncio. E Agatha, apoiando a cabeça em seu ombro, sussurrou. Aqueles bastardos espancariam qualquer um que prestasse atenção em mim. Para quem eu estava sorrindo despreocupadamente? Eu o mantive seguro? Eu evitei deliberadamente olhar para você para que eles não adivinhassem nada. Esta noite eu sei que vai acabar mal. O que vai acabar? Alex ficou subitamente entorpecido, ainda sem entender nada. Agatha estava chorando e ele não sabia como confortá-la. Ele amaldiçoou suas mãos travessas, que, por algum motivo, não ousavam tocar o rosto dela com seu cabelo maravilhoso. Há muito tempo isso havia sido combinado. Os três juntos. Eu estava descendo do primeiro andar e os ouvi conversando. Os bastardos estavam parados perto da janela, discutindo como iriam me punir por todas as vezes em que fugi. Eu não deixava ninguém. Eles estavam planejando impedir que eu fosse uma criança. Tudo o que eles haviam planejado aconteceria hoje, antes do nascer do sol. Então eu fugi com você. Desgraçados. Pior, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o destino, e você será o primeiro. A garota olhou com determinação para os olhos do garoto. Estou pensando nisso nas últimas horas. Agatha, Alex parecia ter parado de respirar. Silenciosamente, eu tomei uma decisão. Agatha, querida. Prefiro estar com você do que com aqueles bastardos. Querida. Eu realmente a amei o tempo todo e a odiei tanto. Me desculpe, eu sei de tudo. Não, você não pode saber de tudo. Alex, ela ficou envergonhada de repente. O quê? Você sabe como isso acontece? Você sabe como isso acontece? Sussurrou a garota assustada, envolvendo freneticamente os braços ao redor do pescoço dele. Eu ainda não sei. Ela se encostou na cabeça dele, murmurando com incrível excitação. Os dois ficaram em silêncio. Você não vai se arrepender? Perguntou ele, envergonhado. Eu amo você. Isso é o mais importante. E eu amo você. Sussurrei muito, muito alto. Agatha. Eu amo você. Depois de um beijo inepto, quase infantilmente carinhoso, eles sorriram um para o outro. Os primeiros galos começaram a cantar, e isso os assustou. Vamos sair daqui. De repente, Alex puxou a garota com força para trás dele. Para onde? Agatha ficou assustada com a determinação dele. Ela mal conseguia acompanhá-lo. Não muito longe daqui, você se lembra que durante a despedida eles queimam espantalhos? No ano passado, colhemos batatas lá. Elas logo chegaram à beira dos velhos carvalhos, escondidas dos olhos humanos em um canto isolado, boas, suculentas, de pouca variedade. Só se ouvia o canto dos pássaros. Mas o menino e a menina não prestaram atenção a eles. Nem para a corrida úmida, nem para o amanhecer que venceu a noite. Atordoados por sentimentos até então desconhecidos, eles subitamente descobriram algo totalmente novo um para o outro. Tão singularmente sublime, inexplicável a princípio. Mas o que é o ápice do amor é o destino na Terra de dois para dar continuidade à raça humana. Ela já havia tentado adotar o filho deles, Tom,
uma vez. Quando ele foi trazido para casa pela primeira vez, no final do outono, quando tinha 5 anos de idade. Assim que Agatha viu seu coraçãozinho ensaboado e gentil, seus pais morreram em um acidente. Ela não tem ninguém no mundo, disse ao marido, que na época trabalhava como diretor de uma das escolas da cidade. Sobre o menino, sobre seu destino. E Fred gritou com ele. No que está pensando? Adoção? Você sabe quais são os genes dele? Mas eu não posso dar à luz. Ela chorou. Você não pode. Mas eu não sou uma dama de companhia, eu vou ter um filho, ele vai precisar de uma mulher saudável, e não de uma inválida tão idiota quanto você. Interrompeu o marido com raiva. O senhor sabe quem ela é? Se sabe. Procure outra pessoa. Desabafou a esposa ofendida. Não vou ficar com você, e ainda levarei o Tom com ou sem você. Então, querida, sem mim. Fred atacou a esposa, acenou com a mão com desdém e bateu à porta. Agatha logo soube que ele havia trazido para a casa de sua mãe outra vítima de seu amante, que já estava grávida dele. Depois de um feriado conjunto no campo para o fim do ano letivo, Agatha não compartilhou nada com o marido. Ela não compartilhava nada com o marido e se divorciou dele. Que tipo de riqueza um professor poderia alcançar? Pouco tempo depois, Fred saiu da sala do diretor e foi para o departamento de educação. Agatha criou seus filhos sozinha, tentou excluir o ex-marido de sua vida, e ele fez carreira no serviço público. Depois de um tempo, ele se tornou responsável por toda a educação da região. Agatha não se importava nem um pouco com o desenvolvimento da carreira do ex-marido ou com sua vida pessoal. De acordo com os rumores, ela ocupou o cargo que ocupou sem pensar em sua própria segurança. Agatha criou seus filhos e tinha orgulho deles. Chris estudou bem. Ele se formou na escola com uma medalha de ouro. Na festa do vilarejo, ele recebeu essa primeira medalha, muito séria. O prefeito deveria entregar o merecido prêmio, mas ficou doente de repente. E Agatha congelou quando viu a medalha sendo entregue ao seu filho Chris. O homem que costumava ser seu pai. Fred, o chefe do departamento de educação, seu ex-marido. Ele ficou pálido ao perceber a quem havia acabado de entregar a medalha e, em meio a uma centena de pais, seu olhar encontrou Agatha. A mulher chorou sob os flashes das câmeras. Mas por que ela não o traiu? Por que manteve seu sobrenome após o divórcio? Agora ela trabalha na escola como qualquer outra pessoa. Depois de perceber a verdade nua e crua, ela esperou a oportunidade de se vingar. Como? Então, a chefe do departamento de pessoal, pegando rapidamente sua inscrição, baixou os olhos, como se estivesse envergonhada de alguma coisa. Não havia outras vagas para mim. Agatha percebeu isso tarde demais. Embora ela soubesse com certeza que havia vagas para sua profissão e experiência. A vida de Agatha era diferente. Em uma semana, ela reuniu todos os documentos necessários para adotar Tom. À noite, ela trabalhava como porteira ou vigia. Agora ela tinha os dias livres. O departamento de educação lhe disse que a adoção deveria estar pronta até o final de outubro. Eles também disseram que a papelada estava em ordem. A seu favor está o fato de que a criança também quer morar com ela, ele a chama de mamãe. E o mais velho foi criado por ela mesma com dignidade. As condições de vida não são ruins. O dinheiro era suficiente para uma boa casa no vilarejo, com aquecimento elétrico, água e um banheiro dentro de casa. Até água e um banheiro dentro de casa. O que mais você precisa? Chris não se importou quando ela lhe disse que queria acolher a criança. Ele até apoiou a mãe. Eu quero ter um irmãozinho. 1 ano se passou. Agatha decidiu que, no verão, voltaria para o fazendeiro para ganhar dinheiro. O suficiente para a família e ainda sobrar um pouco. Há algo na conta, eles sobreviverão. Ainda bem que não pediram um certificado de seu salário atual. Agatha trabalhou no campo por 1 mês. O último dia de trabalho do fazendeiro passou voando. As mulheres cumpriram quase 2 padrões cada uma. Satisfeitas com seu trabalho?
O empregador pagou ainda mais do que o prometido. À meia-noite, muito cansada, ela chegou em casa. Sua vizinha anunciou da porta que ela havia sido chamada e que tudo havia sido arranjado. Tom agora era seu filho no papel. Ela correu para o colégio interno. Perguntaram a ela, de forma ríspida: "E quem é você, Fred, ex-marido?" Isso faz sentido, por quê? Ele não queria que lhe dessemos a criança, ele não queria que lhe dessemos a criança, disse que você não tinha dinheiro, que tinha um emprego não qualificado. E quanto a você? Ligamos para seu local de trabalho. Eles disseram que vão contratá-lo como professor de matemática em meio período em 2 semanas. Eles vão demitir alguém. Foi o que eles disseram. O garoto é de confiança. Então está tudo bem. Eu não sei de nada. Agatha chorou de tristeza e felicidade enquanto estava de férias. As coisas estão melhores agora, ela não precisa de um emprego de meio período. Tudo na família estava escrito: "Mamãe, ó, está cheirando tão bem." Tom apareceu na cozinha novamente. Seu filhinho agora. O sol parecia estar sorrindo para ele. Naquele momento, o telefone tocou de forma exigente. Era a vizinha de Betty, que recentemente havia se tornado madrinha de seu filhinho. Ao meio-dia, o ônibus finalmente saiu da densa floresta e entrou nos vastos campos. E lá estava ela, sua pequena aldeia. Alex viu as casas em ruínas. Seu coração acelerou, em uníssono com seus sentimentos entusiasmados. O professor pegou sua mala de viagem e se dirigiu à saída. A carga era leve. Ele havia trazido algumas garrafas de conhaque italiano e chocolates, alguns livros e outras pequenas coisas que um homem em uma viagem poderia precisar, por precaução. Ele deixou o vilarejo um quarto de século atrás com uma dor no coração quando viu a parada. Ele realmente não sabia, não podia imaginar isso para sempre. O carro parou abruptamente. Havia várias pessoas na parada. Desejando ao motorista uma boa viagem, Alex olhou atentamente para os rostos dos jovens que estavam saindo no mesmo ônibus, mas não reconheceu ninguém. Deviam ser os alunos da escola de ontem. O homem pensou que eles deviam estar a caminho de seu destino, assim como ele. Ele ficou parado no ponto de ônibus. Alex respirou o ar de sua cidade natal e pensou: para onde ir agora? A reunião estava marcada para as 6 da tarde e ele tinha 5 horas inteiras. Lembrou-se de sua irmã e percebeu que nem sequer havia perguntado onde poderia passar a noite, embora tivesse a sensação de que não precisaria dormir. E pela manhã, como havia combinado com a irmã, seu sobrinho da cidade viria buscá-lo em seu carro. Preocupado, Alex deu a partida e colocou uma jaqueta cinza clara no ombro. Ele deu o primeiro passo e, de repente, parou cambaleando. Uma brisa leve e quente trouxe um cheiro peculiar de algum lugar ao lado, que ele distinguiria entre 1000 outros cheiros. Em algum lugar, ao sol, um palheiro recém-virado estava secando. Desde que Alex deixou sua cidade natal, ele nunca havia segurado uma foice nas mãos. Para ele, essa ainda era uma das lembranças de sua infância. E agora, depois de sentir o cheiro das ervas daninhas e da grama, ele não sabia se teria sido capaz, caso tivesse recebido uma foice, de lidar com esse trabalho básico de aldeão na época da colheita do feno. Ele sorriu, concordando consigo mesmo que isso era improvável. Alex não ficou surpreso por não ver ninguém. E perto das casas próximas, ao longo da estrada. Era a época de colheita de feno, estava quente. Finalmente, ele seguiu em frente, decidindo para onde ir, primeiro para o cemitério. Ele ficava a cerca de 300 passos da estrada, em frente à parada do cemitério da cidade velha, cercado por uma cerca. Ao se aproximar do portão estreito, Alex de repente duvidou que encontraria o túmulo do avô do pai de sua avó. Ele se lembrou de que eles estavam em algum lugar nos fundos do cemitério. Ele só havia se aproximado deles 2 vezes quando era criança. Não era costume na família que as crianças visitassem o cemitério. Isso era equivalente a um pecado. Ele procurou os túmulos de seus parentes por um longo tempo e não conseguiu encontrá-los. O cemitério estava coberto de ervas daninhas jovens.
Em alguns lugares, os galhos grossos de carvalhos centenários se espalhavam poderosamente, criando um frescor agradável. Mas Alex estremeceu com o fato de que nunca encontraria o túmulo de seu pai. Talvez ele devesse perguntar a alguém. O homem percorreu os cemitérios várias vezes, parando desesperado em uma bétula da qual se lembrava perfeitamente. Sua mãe havia lhe contado, quando ele era criança, que havia uma igreja de madeira ali. Ela foi incendiada antes da Revolução. É por isso que a aldeia não tem um protetor há 100 anos. Se a igreja voltar, a aldeia será protegida de todas as dificuldades, mas se não houver igreja, mais cedo ou mais tarde ela desaparecerá. É por isso que as pessoas oram nesse lugar. Elas pedem a ele que não faça a aldeia desaparecer, que não interrompa sua linhagem humana. Obrigado, meu filho, atravesse aqui. O homem, como se tivesse acabado de ouvir as palavras de sua mãe, fez 3 vezes o sinal da cruz. Então, sua mão encontrou dinheiro no bolso e ele cuidadosamente colocou algumas moedas embaixo da árvore. Ele ficou parado por mais alguns minutos ao lado da bétula sagrada e depois caminhou sem pressa para as profundezas do cemitério. Andou alguns passos quando, de repente, o telefone tocou. Sua irmã estava ligando. Alex finalmente chegou e perguntou a Lily ansiosamente: Estou ligando, estou ligando. Estou ligando, estou ligando. E você ainda não está disponível? A mamãe também está preocupada. Ela fica dizendo que há algo errado com você. Eu estou bem. Estou na cidade, no cemitério, respondeu Alex calmamente. Me ajude. O que aconteceu lá? Sua irmã está preocupada? Eu andei por lá, parece que está cheio de ervas daninhas. Não consigo me lembrar onde estão os túmulos. Eles estão em algum lugar juntos, bem no meio, sim, mas o caminho está coberto de mato e você tem que caminhar em um ângulo oblíquo a partir da entrada. Fica a cerca de 10 metros de San Abedu. Minha irmã explicou com entusiasmo. Lá você verá os novos monumentos. No ano passado, substituímos o do avô e o da avó por um novo. E ao lado do meu pai, olhe com atenção. 2 cercas altas de metal pintadas de preto. Você ainda não viu esses monumentos, irmão. Você sempre deixou dinheiro. Então, nós os reformamos. Entendo, ligo para você mais tarde. Alex não conseguia mais falar. Primeiro ele viu o retrato de seu pai, depois o monumento a seu avô e sua avó. Imediatamente, sentiu um nó na garganta. Era como se ele estivesse atônito. Parecia que seu pai estava sorrindo para ele no retrato. E o raio de sol, atravessando a densa folhagem, entrou em seus olhos e o cegou. Alex desceu pelo portão e, animado com os sentimentos que o possuíam, sentou-se em um banco de cimento pintado. Por algum motivo, suas pernas não queriam obedecer. Lágrimas surgiram em seus olhos. O homem sussurrou de forma quase inaudível: Olá, parentes. Demorei muito tempo para vir vê-los, sinto muito. Aqui, em um bosque de árvores, ele ficou sentado por 1 hora. Por alguma razão, ele não tinha vontade de ir a lugar algum. Como estão suas filhas, amiga? Agatha perguntou a Betty ao telefone enquanto fechava a porta da cozinha. O que vai acontecer com elas? Elas estão bem. Graças a Deus. À noite, elas fogem para a cidade vizinha para dançar. Eles terminaram o ano bem, sem vergonha. Eu lhe peço, não traga ninguém para a bainha de sua mãe. Eles não são meninos. Você pode esperar qualquer coisa das meninas. Betty suspirou cansada. Não invente ideias. Eles estão crescendo rigorosamente. Acho que a mais velha vai estudar medicina. Sim, ela já preencheu seus papéis. Ela diz que quer ser paramédica como você, mãe. Mas ela ainda é uma criança, acabou de terminar o 9º ano. Não me importo, deixe-a estudar. Embora seja difícil para mim sustentá-la. Mas vou dar um jeito. E como está meu afilhado? Ele está bem. Já está lendo e contando por conta própria. Em resumo, ele está dominando os primeiros passos da ciência escolar, disse Agatha. Ah, você é uma garota de sorte, apesar de seu ex-marido.
Realmente desumano. Ainda estou tremendo. O que posso dizer? É a tribo de homens dele, suponho, só isso. A minha e a dele. Lembro que o meu bebia e jogava mais. Você e eu não tivemos sorte. Pensei em mudá-la para o meu gosto. Mudar para melhor. Mudar. Você chorou tantas lágrimas. Não deve haver bons rapazes na natureza. Ou a vida os torna o inferno que são, havia. Havia. Tínhamos muitos caras bons em nossa classe, e eles não mudaram. Sei que suas esposas estão felizes com eles. Vi isso em seus olhos e estou com ciúmes, quando você o viu. Onde? Betty ficou surpresa. Bem, nós nos reunimos a cada 5 anos. Em nossa formatura. E nunca nos encontramos. Não há lugar para nos encontrarmos. Nossas aldeias foram despejadas. Você sabe de onde eu sou. Costumava haver uma aldeia lá. Eu leio poemas de meu colega poeta e não consigo dormir à noite. Minha alma está despedaçada. A escola, a luz, as estrelas iluminam a porta, os braços abertos não tiram o pó dos campos para correr dolorosamente para longe. Não há lições. O silêncio não é de hoje para sempre. Tente agora reuni-lo. Terminou de ler um trecho do poema, disse sua amiga. E quem vai fazer isso? É preciso um bom organizador. E no próximo ano poderíamos fazer uma reunião de aniversário. 25 anos. Como nós voamos para longe, quem? Para onde? Nunca mais nos vimos. Com tristeza em sua voz, Betty disse, mas é um poema que me toca também, disse Agatha. Você sabe que vamos sair hoje à noite? De repente, sem nenhum entusiasmo em sua voz, Agatha disse à amiga. Hoje à noite. É mesmo? Acho que é ótimo. Você irá, é claro. Eu acho que não. A Betty ia, mas mudou de ideia. E a questão do amigo? É um pouco difícil de explicar, não estou com pressa, disse Betty, então me diga o que a está incomodando. Vejo que você está prestes a chorar. Qual é o problema? Não posso esconder isso de você. Agatha está ficando preocupada. Não é à toa que você me ligou e está tão triste para me contar tudo isso. Sim, eu sempre ia a essas reuniões, não por causa de meus colegas de classe, disse Agatha. Eu só queria ver um. Foi seu primeiro amor, disse Betty. Era como ler a mente de sua amiga. Acho que foi minha boa sorte. Mas eu fui uma tola ao pisoteá-lo pelo que ele fez, eles nunca me perdoarão. A voz de Agatha tremeu. Ela estava à beira das lágrimas. Ele amava você, e eu o amava. E eu fui uma covarde, e por isso paguei o preço. Tenho pago por minha estupidez a vida inteira. Choro por ter perdido meu próprio destino. Esperem, meus amigos. Eu não quero nada. Só quero ver o que ele se tornou. Pedir desculpas a ele, só isso. Não posso ficar com ele. Você precisa se desculpar com ele. Ele era um cara muito limpo na época. Eu era o oposto. Eu era uma vadiazinha bonita. Mas ele não vem. Perguntei por aí, dizem que ele mora em algum lugar de Londres. Um grande homem. Sua mãe foi levada por suas irmãs do vilarejo para a cidade. E se ele vier hoje? Betty se viu à beira das lágrimas com sua amiga. Ele virá e você nem o verá, se eu o visse, pediria a ele que poupasse minha cruz. O que vou fazer, Betty? Você precisa ir, nem que seja para ver se ele está lá ou não. Pelo que sei, algo ridiculamente infantil aconteceu entre vocês dois. Talvez ele não se lembre. Se ele não vier, esqueça-o para sempre. E viva em paz para você e as crianças. Não foi infantilidade entre nós. Crianças não brincam assim. Você diz a coisa certa, Betty. Vou pensar no que fazer. O que há para pensar? É claro que você deve ir. Você não perderá nada. Você tende a esquecer muitas coisas entre as pessoas.
Pelo contrário, isso é tudo em que consigo pensar. Meu irmão morto, minha avó que faleceu prematuramente. E minha falecida mãe, inchada de álcool, mas você é forte, Agatha. Eu gostaria de ser uma mulher fraca. Mas a vida a torna forte, vai dar tudo certo. Está tudo bem com o Chris, e estou esperando pelo almoço. Ele prometeu que estaria aqui. Deixe isso com o filho do Tom e pegue um táxi para encontrá-lo. Qual é a distância até sua aldeia? É cerca de 1h30, fica no bairro vizinho. Certifique-se de ir. O dinheiro é uma porcaria. Ligarei para você amanhã à noite. Não reclame. Está me ouvindo? Não é bom sofrer por incerteza. Você tem minha palavra, você tem minha palavra. Alex não reconheceu sua aldeia. Ela ainda estava intacta, ainda tinha alguma vida no centro. Embora houvesse muitas casas vazias, sem teto e cobertas de mato no chão, ela estava morrendo nos arredores. Era claramente visível a partir do cemitério daqui, abrindo caminho em direção a ele pela clareira. Ele mal encontrou o caminho que o levava até as casas solitárias e abandonadas. Ele conhecia esse lugar desde a infância. Ao virar a esquina, havia uma ampla planície no centro. A estrada rural comum não estava alinhada uniformemente de um lado e de outro. Costumava haver 1 ou 2 dúzias de casas úteis ali. Aqui, em uma delas, Alex nasceu e viveu por quase 17 anos. Ele não conseguia acreditar em seus olhos. Sua sexta casa na margem não estava mais lá. Um jardim selvagem e coberto de vegetação que seu avô havia plantado. Os restos dos alicerces o lembravam de que havia sido habitada por humanos aqui, que arrasaram o terreno e algumas outras casas da vizinhança. O restante do terreno estava vazio. Nenhum animal ou pessoa andava por aqui há muito tempo. Tudo parecia selvagem. Uma visão tão desolada fez o coração de Alex doer. Ele estava confuso, não sabia para onde ir aparentemente, ele tinha que voltar para o centro da aldeia. Ele se perguntava o que fazer e para onde ir. Filho, você será o mais jovem? O velho estava sendo sorrateiro. Ele estava olhando para Alex sem tirar os olhos dele. Eu direi. Mas sim, eu tomei as gotas do meu pai. E você, Alex? Aquele que pegou a garota, agarrou-a, despiu-se e fugiu. Onde você mora agora? Sua mãe está viva? Ela está, o cara está na cidade. Graças a Deus, ela está bem. Alex ficou triste e envergonhado. Tantos anos se passaram, e até hoje ele ainda é mal lembrado no vilarejo, embora não tenha sido culpado de nada nem de ninguém. Os olhos do tio estão pregados com a verdade. Oh, gente, o que vocês sabem sobre mim, sobre minha dor? O clima ficou completamente ruim, mas será que devo me ofender com o velho? Ele olha para tudo à sua maneira, do alto de sua percepção da vida. E ele acredita, talvez, como todo mundo, em fofocas. E, de alguma forma, não posso convencê-lo de que ele, Alex, não estragou ninguém. Não, acredite nele. Eu moro em Londres, trabalho. E você, tio, como vive, como tia? Perguntou o homem. O que é isso, filho? Você diz. Nossa vida é assim. Dia após dia e cada vez mais perto da morte. Estamos esperando por ela. Mas não podemos esperar. Suzy. Minha esposa está muito doente. Ela está paralisada há 1 ano. Qual é o problema? Eu não sabia de nada, já faz anos. Você se lembra do Joe? Ele era um garoto, certo? Tudo o que ele fazia, ele levava para a cadeia. Às vezes a filha dele, nossa neta, vem por 1 ou 2 dias, mas ela mora em um barraco com uma velha. O velho enxugou uma lágrima. Ainda há muitos habitantes em nossa aldeia? Não, ouvi dizer que, aparentemente, a escola foi fechada este ano. É um grande infortúnio. Em um vilarejo, quando não há escola, não há igreja. Todo ano há menos pessoas. Se houver 300 pessoas, tudo bem, a vila inteira, não como antes. Acho que a casa deles foi comprada por uma família de um vilarejo vizinho. Há 4 anos.
desde que a esposa morreu. Mas as filhas deles não podem vir para cá, não é? É só com isso que eles se preocupam. Então, ela desabou. A casa foi demolida. Sem ofensa ao velho. Talvez você realmente tivesse algo bom com aquela garota. Você deveria tê-la prendido por nada. Foi o que sua mãe disse. E a minha velha senhora. Então, vivam felizes para sempre. Não se ofenda com minhas lembranças. Culpado ou inocente? Aí você vê tudo. O velho apontou o dedo fracamente para o céu, cruzou a mãozinha e caminhou lentamente em direção à sua casa. Alex o seguiu com os olhos por um longo tempo. Depois, ele se afastou rapidamente do local abandonado pelas pessoas. Ele se sentiu muito desconfortável após a conversa. Alex ficou desapontado ao perceber que a aldeia estava morrendo e ficou muito surpreso quando encontrou seus antigos colegas de classe na entrada do clube da aldeia. Ele não reconheceu todos eles. Eles haviam se separado no portão de sua escola em um momento desconhecido. Como eles haviam mudado durante esse tempo? Amigos de infância. Ele olhou para seus rostos com emoção. Ele até se arrependeu um pouco de não ter vindo antes. E eles, antigos colegas de classe. Eles se mostraram seres humanos quando precisavam ser e quando não precisavam. Eles se apoiavam mutuamente, reuniam-se não apenas uma vez a cada 5 anos, mas também quando chegava a hora. Eles convidavam professores para suas reuniões e pareciam saber tudo sobre todos. Eles não sabiam nada sobre ninguém. Talvez apenas ele, Alex. Antes da parte oficial, que foi preparada pelo talento amador local, Alex ainda se sentia desconfortável. Os ex-colegas de classe ficaram felizes em vê-lo, mas o receberam um pouco reservado, como se estivessem conversando. Por que você fica orgulhoso, garoto? Ele não se ofendeu com a reprovação e os professores visitaram a Oxchemist. E a ainda jovem ex-vice-diretora Agnes, que, quando ele pediu a verdade, disse que esqueceu o caminho até nós. Acontece que aqui ele é lembrado. Ele está longe de ser o último graduado e, no campo da ciência, alcançou bons patamares, com os quais ninguém sonhava, e aqui quase todo mundo o conhece. Mas ele esqueceu o caminho de volta à sua escola natal. Mas ele apareceu, mesmo que tenha sido quando sua escola de origem foi fechada. A cidade inteira parecia ter se reunido no clube para o reencontro. Alex percebeu que somente no verão a cidade fica um pouco animada, quando os filhos, netos e bisnetos vêm passar as férias aqui. Mas não era nisso que ele estava pensando. Quanto mais se aproximava o início das férias, mais amargamente ela se dava conta de que, às vezes, o destino dispõe de uma pessoa como bem entende. Ela, ao que parece, não está vindo, porque finalmente chegou. Nenhum de seus antigos companheiros mencionou o anjo. Aparentemente, eles eram tímidos, lembrando-se do que havia acontecido entre ele e ela quando eram jovens. Ele não se atrevia a perguntar a ninguém sobre ela. Ainda assim, Alex esperava por um milagre. De repente, a porta se abriu e ela, Agatha, entrou no saguão. Não importava o quanto ela tivesse mudado em um quarto de século, ele a reconheceria imediatamente. Quando se tratava de colegas de classe, ele começou a se lembrar daqueles que não estavam mais no mundo. Alex começou a pensar neles, mas descobriu que Dee não estava lá. Ele estava sentado na carteira ao lado. Ele era um bom garoto, embora fosse um valentão, mas, por alguma razão, não vivia no mundo. Ele destruiu sua vida. Bebeu até morrer, se matou, e sua família não conseguiu manter ele e seu filho juntos. É esse o destino de Dean ou não? Houve outras perdas. Alguns dos que ficaram na aldeia beberam até a morte e morreram antes da hora. Que já haviam sido, e Alex havia esquecido. Estudando de D a C. Nada mais parecia se destacar. Apenas imagens borradas deles vinham à mente. Quando eles estavam olhando o álbum da escola, que alguém havia trazido para a reunião, Alex mencionou inesperadamente outro colega de classe, até mesmo amigo de Christian. Seu retrato está pendurado no quadro de honra. Um homem de contato e responsabilidade na aldeia, ele ajuda a mãe e o pai nos feriados.
Greg nunca saiu do lado de Alex, e conhecê-lo foi uma verdadeira alegria para Alex. Eles trocaram endereços e números de telefone. Mas os colegas de classe agora são mulheres. Eles moram e trabalham. Quem está onde? Como? Acontece que todos estavam felizes. Felizes com a vida que tinham. Muitas delas já têm netos. Talvez não seja assim, talvez elas não queiram dizer que a vida não é tão boa quanto gostariam. Quem quer que os outros saibam que você não está bem? As pessoas são assim. Algumas sentem pena dos outros, outras sentem pena do oposto. Alex, quando antigos colegas me contaram sobre sua sorte, pensei que ele, um cientista e uma pessoa famosa, não tinha nada de bom. Não naquela felicidade humana, sim, ele era casado, amava, mas não amava sua esposa. Não era a primeira vez que ela engravidava. Regozijando-se, ele pensou que uma criança nasceria. Seria bom para a família, estabeleceria a felicidade humana de sempre. Ele saiu em uma viagem de negócios e sua esposa abortou. Como ele sofreu? Glória disse que nunca teve a intenção de ter filhos com ele, que não o amava. Será que ela poderia perdoar isso? Eles se separaram. E Glória contribuiu para que ele perdesse definitivamente a fé nas mulheres. Alex sofreu o segundo fracasso de sua vida. Com o passar dos anos, a dor que Glória lhe causará diminuiu. Viver a vida que ele havia criado com suas próprias mãos, com seu talento, não estava funcionando. Ele não evitava as mulheres. Ele ainda esperava encontrar acidentalmente seu amor entre elas, mas nunca encontrou. Com o tempo, ele não se imaginava no casamento como um homem de família. Aos poucos, acostumou-se a viver sozinho. Alex ouvia atentamente o apresentador. Uma jovem garota, a diretora do clube, que, aparentemente, foi enviada para cá depois da universidade. Uma garota simpática e ingênua, que falava tão bem e tão lindamente sobre a escola, sobre seu primeiro amor, que acabará de conhecer, que o coração dele aos poucos se descongelou e ele se lembrou de sua infância. Ainda mais que, de repente, depois de suas palavras, os artistas locais se lembraram de uma lenda que alguém dos adultos. Aparentemente, seu avô lhe contou isso quando ainda não era uma criança brilhante. À noite, o orvalho caiu sobre a grama. Os raios do sol brilhavam nas pequenas gotas de umidade. Ele já havia se depositado no topo dos pinheiros. O amplo prado parecia fabuloso sob os raios dourados. Era como se alguém tivesse acendido 1000 lanternas nele. O vento havia adormecido e a natureza estava tranquila. E apenas uma garota muito jovem em um vestido leve, esquecendo-se do cansaço, como se não tivesse colhido mirtilos na floresta o dia todo. Ela percorria de forma divertida a variedade pouco sofisticada e, como uma feiticeira, fazia reverência a cada planta. Seu cabelo flamejante lançava um brilho dourado. De longe, ela parecia falar com suas flores de julho. Mas a garota as reunia em uma coroa de flores para si mesma. Apenas as mais belas, cantarolando baixinho. Ela nem sequer ouviu a velha estrada. E não era longe. Uma carruagem passou, levantando colunas de poeira. Nela estava sentado um homem bonito, vestido com roupas delicadas. Ele devia ser de um país estrangeiro. Nenhuma outra roupa havia sido vista aqui. O homem ordenou que o cocheiro parasse. Abaixando-se até o chão com admiração, ele ficou observando a beleza de cabelos dourados enquanto a garota se aproximava lentamente da estrada. Finalmente, ela se deu conta da presença dos estranhos e ficou assustada. Como esse homem estranho a deteve agarrando sua mão. "Não tenha medo de mim, linda." Ele falou educadamente. "Você é como o sol. Como a filha dele. Qual é o seu nome?" "O presente de Deus." "De quem é você?" A garota baixou os olhos timidamente e ficou em silêncio. "Não tenha medo, não vou machucá-la." "Você está tremendo loucamente." O homem sorriu, tocou carinhosamente os cabelos dourados da garota com a mão e, de repente, beijou a mão dela. "O que o conde quer com minha enteada?" Uma velha camponesa apareceu de algum lugar.
Foi muito difícil porque ela veio correndo, querendo essa beleza, para levá-la embora. Se ela quiser. O conde sorriu. Quem vai me ajudar? Eu a criei como órfã e sofri por ela. É possível levá-la embora assim, senhor, gritou a velha, correndo para dentro da casa. Mas o conde agarrou a mão da garota com mais força e não a soltou. Então esse é o poder de seu belo nome? Surpreso, o homem falou. Você virá comigo. Não vou machucá-la, Deus me livre, acredite em mim. As pessoas são gentis. Que diabos está acontecendo? Eu a criei, e agora esse bandido está me agarrando. O que vou fazer? A velha estava muito brava. Mas ninguém lhe deu ouvidos. E o mestre fala a verdade, sorriu para o estranho, embora não sem depressão. É verdade, você é meu presente incrível, eu não a darei, eu a criei, eu sofri, e quem fará o trabalho por ela agora? A mulher idosa leu tudo, tentando arrancar a criança das mãos do homem. Não chore, mulher, aqui está o pagamento por ela, vindo de terras estrangeiras. Ele entregou à idosa uma moeda de ouro. Ela pegou o ouro com avidez, com o sangue grudado em seu rosto. Seus olhos se iluminaram de cobiça. O homem só podia sorrir ao ver essa mudança na camponesa. Vejo que você também está feliz por se livrar de um comedor excessivo. O estranho, que não estava feliz, não disse mais nada. Ele pegou a garota nos braços e a levou para a carruagem. Em poucos minutos, apenas a poeira fumegava na velha estrada. 20 anos depois, um homem rico comprou a terra, que se estendia até o lago, por muito dinheiro. Os ricos moradores locais ficaram felizes por terem levado o ouro por essas florestas profundas e pântanos inacessíveis. E uma pequena quantidade de terra cultivável. Mas ficaram surpresos com o fato de o novo proprietário nunca ter estado aqui, pois o caseiro cuidava de tudo. Ele era um homem velho e corpulento que cumpria as ordens de seu mestre. Logo se soube que ele queria construir um palácio. O gerente olhou ao redor da propriedade e escolheu o lugar mais alto, onde havia belas bétulas e carvalhos espessos. Ali foi erguido o palácio de pedra que, em poucos anos, foi construído por forasteiros e pedreiros. A propriedade era cercada por um belo parque. Por uma pequena taxa, o administrador permitia que qualquer pessoa que desejasse se estabelecer a uma curta distância do palácio do conde desenvolvesse a terra longe do pântano e construísse lagos. Os servos se alegraram diante de seu senhor por estarem em melhor situação nessa terra. Em outros lugares, eles viviam em condições terríveis. E quando ela chegou, como uma rainha de cabelos vermelhos, lembrando-se de suas raízes, desejou enobrecer o lugar onde nasceu. Seu desejo foi atendido. E assim surgiram um novo bairro e novos vilarejos. O silêncio era tenso, como se as pessoas estivessem esperando por algo em comum. Alex não entendia o que estava acontecendo. E só voltou para seu assento na segunda fileira, onde todos os seus ex-colegas estavam sentados. Quando olhou para o palco, ele congelou. Lá estava uma linda mulher de cabelos ruivos em um terno bege claro, era ela. Ele a teria reconhecido em um milhar. Agatha, a orelha. De onde você veio? Estou feliz por você ter vindo. Gritou sua ex-colega de classe, sua amiga e agora contadora em uma empresa, de seu assento. Os colegas surpresos começaram a bater palmas, esperando para ver o que Agatha diria. Obrigada a todos vocês. Ela começou suavemente. Obrigada por termos um lugar como este, onde, apesar de tudo, nos sentimos parte de algo incrível. Obrigada a todos vocês por manterem viva a memória do passado. Meu filho, ele tem estão esperando notícias de seus formandos. Eu mesma, que trouxe dezenas de alunos maiores de idade, estou esperando notícias deles. Os olhos de Nastia se encheram de lágrimas. Ela parou por um momento, mas conseguiu se controlar e continuou, mas não é por isso que estou neste palco. Esperei 25 anos para fazer isso. Preciso me arrepender publicamente para o único homem que desonrei em minha juventude pelo resto da minha vida. Hoje tenho que fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Naquela época, eu não era uma garota sensata e não tinha plena consciência do que havia feito.
Fiquei assustada e disse algumas coisas sobre um garoto que não havia feito nada de errado comigo. Eu o acusei de algo que não era culpa dele. Quem é ele? Você o conhece bem? Agatha, não, saiu da boca de Alex. Seus olhos se encontraram. Ele olhou para ela e Agatha desviou o olhar. Não, disse ela decidida depois de um momento e o olhou nos olhos. Quero viver com minha consciência tranquila. Aquele garoto não era culpado de nada. E quero que ele me perdoe hoje, depois de todos esses anos, por esse erro. Eu o amava e sinto muito por ele. Já fui punido por um poder superior por isso. Mas agora já superei isso. Deus tem me apoiado. Quando perdi meus parentes, Ele me devolveu a vida, me deu felicidade, que vejo em meus filhos. Sinto muito, querido Alex. Perdoe-me, todos vocês de mim, e os jovens, por favor, não machuquem aqueles que amam. O salão ficou em silêncio. Agatha deixou o palco e, comprimindo os lábios, sem prestar atenção em ninguém, quase correu para a porta. Silenciosa, sem se sentar e de pé no corredor, ela entrou na ampla varanda do clube. Respirou um pouco de ar fresco. Seu rosto estava refrescado pela última gota da chuva de julho. O fluxo quente estava caindo. Estava escurecendo rapidamente. As nuvens cobriam o céu. Agatha ficou no pátio e sentiu seu coração bater fora do peito. Depois, ela se acalmou um pouco. Ignorando a poça na entrada, ela foi direto para a loja, onde o táxi que ela havia contratado para vir estava esperando por ela. Mas, de repente, algo poderoso e violento a deteve, agarrou seu braço e o apertou. E você quer ir embora tão facilmente? De que serve o seu perdão, então? Gritou Alex, preocupado, em voz alta. Alex a puxou para fora da poça com um puxão forte, como se não quisesse, a pressionou contra ele com o hálito quente do homem. Ela se sentiu tonta. Alex, sem me impedir, sussurrou Agatha, eu tenho que ir. Depois de 25 anos, eu coloquei um fim nisso, e você só quer ir embora, repetiu ele. Não, temos que descobrir imediatamente o que aconteceu entre nós e por quê. Claro, tenho certeza de que você já tem uma boa família e filhos com ressentimento em sua voz, disse ele. Alex. Eu paguei por meu ato e minhas mentiras integralmente. Sim, tenho uma família, meus 2 filhos e eu somos sagrados. Não tenho marido e meus filhos são adotados. Não pude dar à luz porque a culpa foi minha. Fiz com que meu bebê e o seu não nascessem. E sei que o destino me puniu severamente por isso. E também por você. E uma vez, quando eu era muito forte, jurei que um dia eu gritaria para o mundo inteiro que a culpa não era sua e que eu era um lixo. Eu não sabia quando ou onde faria isso. Mas fiz isso agora, de forma um pouco inesperada, até mesmo para mim. Assim que o vi tão inacessível. E, acho, tão sincero quanto quando estávamos separados. Desculpe-me, não quero mais carregar esse fardo. Quero seguir com minha vida, criar meus filhos, fazê-los felizes, e como vou viver? Perguntou ela, hesitante. Naquele momento, tudo o que havia acontecido entre eles na madrugada após a formatura passou instantaneamente pela cabeça dele. Cansado de ser feliz. Eles não tinham consciência das nuvens negras que haviam caído sobre aquele lugar, sobre eles, por causa das luzes, dos faróis, das motocicletas que os cegavam. Alex viu a expressão assustada no rosto de seu anjo e, de repente, notou a vermelhidão de seu vestido branco como a neve. Prova de que ela havia perdido a virgindade. O cara nem percebeu o que aconteceu em seguida. Agatha de repente se afastou dele, pulou de pé e gritou histericamente. Era só ele, não me toque de novo. Ele me estuprou, me ajude, me proteja dele. Leve-me para casa. Inseparáveis. Os 3, com soqueiras nas mãos, foram atrás dele. Alex se levantou e, no mesmo instante, uma forte pancada na cabeça o derrubou na grama molhada, perdendo a consciência como se estivesse em um nevoeiro. Ele viu Agatha chorando, viu Agatha empurrando no ombro, insultando-a, colocando Joe na motocicleta atrás dele. A dor, o ressentimento e o desespero caíram no chão.
Em vez do amanhecer, a noite caiu sobre o jovem. Quando Alex acordou, já era de manhã, cambaleando e ensanguentado. Cruzando o caminho com pessoas aleatórias, ele mal conseguiu chegar em casa. Sua mãe o encontrou na casa de banhos, onde ele desmaiou novamente, tentando lavar o sangue. E, pela manhã, a cidade inteira estava discutindo em cores a única coisa que Alex havia feito com Agatha, inventando detalhes vis inexistentes. O jovem desonrado estava arrasado. Ele não estava tão atraído pelas fofocas quanto pela traição de sua amada, um anjo que havia conseguido despedaçar corações. Sua mãe chorava constantemente, esperando o pior. Mas, afinal, ninguém a havia denunciado à polícia. E Agatha, que havia sido espancada por sua mãe bêbada, deixou a aldeia. Ela seguiu em outra direção. 2 dias depois, Alex também foi embora. Isso aconteceu durante 25 anos. E como vou viver? Alex olhou para ela com uma emoção tão genuína, como os amantes fazem quando olham para seus entes queridos. Agatha colocou as mãos em volta do pescoço dele. Você purificou sua alma, como posso purificar a minha? Durante toda a minha vida, quis encontrá-lo e perguntar por que fez isso comigo. E, no entanto, eu temia esse encontro. Não, eu não o culpo. O que aconteceu, aconteceu. Éramos crianças. Sim, mais velhos. O que eu obriguei a fazer não foi brincadeira de criança. Ela chorou. Eu estava salvando a mim e a você na época, contando que aqueles malucos não me tocariam depois de você. E eu não achei que seria assim com você. Então, por que você fugiu de mim, Angel? Eu estava com vergonha, então decidi esquecê-lo. Funcionou. Sim, Alex. Eu até parecia ter me apaixonado novamente, mas logo me traiu. Não posso amar novamente. Não pode haver mais homens para mim. Eu vivo para meus filhos. Mas eu o amei a vida inteira. Não, Alex, você amou a lembrança que tem de seu filho anjo. Seu anjo se foi. Foi-se deste mundo. E a mulher à sua frente agora, de outro mundo, já passou por muita coisa. Ela foi queimada por seus erros. Talvez um dia ela volte a amar. Por que você não vai me amar novamente? Por que não mudará sua vida por mim e por seus filhos? Temos caminhos diferentes. Então, qual é a razão de tudo isso? Você não me conhece bem o suficiente? Não, Alex, você tem que entender. Os anjos não voltam. Peça desculpas a mim. E peça desculpas por mim aos nossos colegas e professores. Estou indo para casa agora. Meu filho mais novo teve uma febre repentina esta tarde. Preciso ir, e nada no mundo pode me impedir. Ele está ligando para a mãe dele, sabe, está ligando para mim. Ela respondeu calmamente. Espere um momento, disse ele. Os anjos que voam, se você pedir, não podem conceder um desejo? Agatha percebeu o que Alex queria dizer. Ela o beijou na têmpora e sussurrou em seu ouvido, seja feliz, Alex. E você, foi tudo o que Alex conseguiu dizer a ela. Ele não queria aceitar o que estava para acontecer agora. Mas aconteceu. Agatha entrou no táxi sem olhar para trás. Em 1 minuto, o carro se foi. Era como se a noite o tivesse engolido. Depois da chuva, ela estava com frio, excitada e desnorteada. Alex permaneceu imóvel por um longo tempo. Pareceu-lhe que, com o carro, ele ficou sozinho e seu sonho de juventude desapareceu. Antes, ele não conseguia imaginar que não seria tão difícil se separar dele e, ao mesmo tempo, tão difícil. Talvez sua alma estivesse doendo há tantos anos, ou talvez estivesse começando a doer novamente. Havia-se passado apenas 1 mês. Alex tinha acabado de chegar em casa do trabalho e mal tinha se despido quando ouviu a campainha tocar. Está caminhando? Disse ele. Irritado. Ela não estava trancada. A porta se abriu e um jovem carteiro entrou. Tenho uma carta para você, disse ela, segurando um pedaço de papel cinza. Assine aqui. Em seguida, tirou um pequeno caderno e uma caneta de sua bolsa.
Ela se mexeu, olhou para o rosto estreito e alongado do carteiro. Com o nariz arrebitado, os lábios fechados e bronzeados. E ele queria adivinhar o conteúdo da carta. Mas aquele rosto jovem, fresco e corado estava calmo, talvez apenas um pouco irritado por ele tê-la forçado a subir as escadas. Não havia elevador na casa de 4 andares. Poe assinou com a mão trêmula, pensando que algo ruim havia acontecido com sua família. Depois de ter sido separado de sua irmã e de sua mãe, ele temia que, da próxima vez, sua mãe não estivesse esperando por ele tão velho e doente quanto estava, ouvindo ansiosamente a história do reencontro. Ele chorou e até ameaçou sua colega de classe Agatha. Mas o carteiro foi embora, ficou alarmado e não leu a carta de imediato. Ele pegou o envelope e passou os olhos pelo endereço. Não era o endereço de seus parentes. Foi escrito de uma cidade desconhecida. Ele reconheceu a caligrafia, eram suas cartas. Um pouco complicadas, com ganchos na parte superior. Abrindo o envelope, ele tirou um pequeno bilhete e uma foto sua olhando para ele a partir do cartão. Só que mais jovem. Mais parecido com o menino da 10ª série, seu coração disparou e lágrimas brotaram em seus olhos. No verso, estava escrito Chris. Alex colocou a carta na máquina de lavar, despiu-se lentamente, pegando a carta, saiu para o corredor. Ele começou a reler cada palavra com ansiedade. Venha, estou tão animado. Agatha. Ele sorriu cansado. Aparentemente, depois da reunião, Agatha estava entediada sem ele, vivia sozinha na aldeia, cansada do trabalho e, em seu tempo livre, não sabia a quem recorrer ou com quem falar. Certamente não é fácil para ela, pensou Alex, animado com a carta. Um palpite passou imediatamente por sua alma. Talvez eu não precise contar. Eu tinha que contar tudo de uma vez, porque nem todo mundo entende, nem todo mundo simpatiza. Pensamentos confusos e errantes em minha cabeça, eles não se encaixavam em um quadro coerente. Mas o que eu realmente penso sobre isso? O que devo fazer? Alex estava frenético. Aqui tem uma carta em minhas mãos, aquela com a qual sonhei a vida inteira, estava procurando por algo, me torturando, lembrando. E agora o destino decidiu. Acabo de descobrir que durante 25 anos meu filho foi escondido de mim. Uma nova traição, uma nova dor. O que fazer a respeito? O homem caminhou sombriamente até a cozinha, tirou a sopa da geladeira e começou a comê-la sem esquentá-la. Eu vou embora, decidiu Alex, pensando em seu trabalho. No fato de que ele teria que sair novamente e discutir com Agatha outra vez. Deixe que ela decida. Tenho um apartamento, uma casa de veraneio, para onde vai tudo isso? Sem ela, porém, para que preciso dela? Alex se levantou, andou de um lado para o outro no quarto, preparando-se novamente para a estrada, para a tarde inteira no avião, para a longa transferência no ônibus. No caminho, ele se sentou perto da janela e, fechando os olhos, queria se esquecer de si mesmo e dormir, mas não conseguia. Ele pensou nela, talvez ele estivesse errado em ir? Alex pensou sobre isso. É preciso viver por amor. E sem ele, a vida não tem sentido. Ele saiu no centro do bairro, caminhou até o carro que estava parado não muito longe, dirigiu-se ao motorista e disse: "Leve-me para Shell, meu amigo, leve-me para Shell, meu amigo", pediu Alex ao motorista. "Não, ele acenou com a mão. "Eu só dirijo na cidade. A estrada lá é ruim." Radiante com seus fracassos, Alex viu o carro de um fazendeiro parar não muito longe. Um homem alto, de ombros largos, com boné e calça jeans saiu. "Olá, meu amigo." Alex o cumprimentou com alegria. "Leve-me para a Shell. Eu pagarei por isso." "Ótimo." Ele deu uma olhada ao redor primeiro. O motorista revirou os olhos. "Vamos lá." Eles ficaram parados em silêncio na estrada. O homem severo agarrou-se com firmeza ao volante, sem intenção de conversar. O peito de Vit ficou pesado. Ele não sabia como se comportar, o que dizer e o que aconteceria em seguida. Ele estava atrasado para chegar à cidade.
Saiu do carro e, agradecendo ao motorista, pediu informações às avós que estavam sentadas em um banco em frente à casa. Elas o dispensaram com algumas exclamações de espanto. Alex chegou a uma pequena casa atrás das janelas mais novas. Ele parou, feliz porque a luz ainda estava acesa no cômodo. Sentindo a empolgação e a alegria de estar perto de seu sonho, ele abriu o portão silenciosamente e entrou no pátio. Ele não bateu imediatamente na porta. Ele ficou ouvindo. Os passos suaves e as vozes convidativas quase assustaram o hóspede, que estava pronto para fugir. Mas lá estava ela, na soleira da porta, com seu olhar sério e angelical, o corpo ligeiramente trêmulo. Alex se inclinou e a beijou nos lábios. Ela imediatamente se contorceu. Depois, esfregou os dedos finos dele em sua bochecha. Ele notou que seu belo rosto ainda estava lindo e fresco. Entre em silêncio, disse ela arrumando o cabelo. E, naquele momento, ela era sua própria companheira e querida. Vamos conhecer seu filho. Um garoto magro, ágil, mas gentil, veio ao encontro dela. Ele apertou sua mão de forma provocante. Olá, papai.